Estamos de volta com o nosso Santo Café ao vivo, aqui direto do Santuário Basílica de Trindade, agora para falar sobre o Evangelho de hoje, que nos mostra como Jesus foi rejeitado em sua própria terra. Ele nos ensina que a palavra de Deus não tem fronteiras e que o amor divino é para todos, sem distinção. Jesus lembra os milagres do profeta Elias e de Eliseu, que não foram feitos apenas para os judeus, mas também para os estrangeiros. Isso provocou a ira dos seus conterrâneos, que o expulsaram da cidade. A passagem nos leva a refletir. Estamos abertos para a mensagem de Cristo ou nos fechamos nas nossas próprias expectativas? É sobre isso que a gente vai continuar aqui o nosso programa, falando com o Padre Sidney, que está aqui hoje, começando a semana junto com a gente. Pega lá seu café, viu? Para você bater esse papo aqui e refletir a respeito do Evangelho de hoje. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco mais sobre essa passagem de hoje, Padre. Então, Jesus foi rejeitado em sua própria terra. O que isso nos mostra? O que isso nos diz nos tempos atuais? Então, acho que quando a gente fala sobre cura, né, sobre os milagres de Jesus, normalmente Jesus fala, né, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Então, depende muito da abertura do coração da pessoa, para que, de fato, possa viver da graça de Deus. E o povo ali da terra, né, fechado, né, como a gente nos evangelhos anteriores, né, quem é esse? Nós conhecemos, é o filho de José, é o filho de Maria, tentando diminuir, de fato, a pessoa de Jesus, né, e por isso fechado a sua palavra. E Jesus ali não pôde realizar muitos milagres, né? E aí Jesus hoje chama a atenção no Evangelho, né? Bem dizia, né? O profeta não é bem recebido na sua casa. E aí ele vai lembrando essas duas figuras do Antigo Testamento, né? Elias, que na época, né, uma grande fome, mas foi em Sarepta, né, que Elias foi enviado à viúva, né, onde ali houve, de fato, aquela acolhida pela viúva e ali pôde, né, entregar o alimento àquela pessoa que já não tinha mais esperança, o restinho de farinha que ela pôde partilhar com o profeta. E da mesma forma, Eliseu, né, tantos leprosos ali da época, mas foi Naamã, o sírio, que foi curado ali pelo profeta, né? Como que Jesus, apontando hoje para os nossos dias, depende muito da abertura do coração. E da abertura do coração, como você falou, não para que o Pai Eterno, né, resolva os nossos caprichos, os nossos desejos, mas a abertura do nosso coração para viver a palavra, né? Muitas vezes queremos o milagre, queremos a cura, queremos libertação, mas estamos fechados, de fato, a corresponder com a nossa vida, com os valores, com a palavra que o Senhor nos chama a viver. E o Senhor depende dessa abertura do coração para que Ele possa realizar a cura, o milagre em nossa vida. Então, eles se fecharam, né, mesmo diante de tantos sinais, grande multidão era curada, libertada em tantos lugares por Jesus, mas ali, porque não queriam mudança, queriam permanecer de fato nas suas convicções, na sua forma de ver a vida, se fecharam e aí vamos vendo essa diminuição de Jesus. Nós conhecemos, ele é daqui, quem é ele que fala agora com tanta autoridade? E por isso Jesus ali não pôde realizar milagres, porque o coração fechado, de fato, a acolhida da palavra, essa palavra que liberta, que cura e que salva. E da mesma forma hoje, né, o Senhor pode realizar um milagre na nossa vida quando o nosso coração estiver aberto, né, disposto de fato para viver a palavra, né? E curados, Jesus poderá dizer, né, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então essa abertura, de fato, à vivência à palavra. Certo, a gente corre o risco, né, de fazer isso hoje ainda, de não nos abrirmos para a palavra de Jesus, para os ensinamentos que Ele tem para nós. Queremos a cura, queremos a libertação e com certeza esse povo da terra de Jesus também queria ser curados de tantos os males, mas estavam fechados, né, à palavra. Então, quer apenas a cura, a libertação, como hoje também muitos querem a cura, a libertação, mas estão fechados, né, para viver de fato o que a palavra nos chama a viver. E como que eu me abro para que isso aconteça na minha vida? Como que eu me abro para a palavra de Jesus, para os ensinamentos dele?
muitas vezes a cura parte de uma mudança de uma realidade, né? Por exemplo, quando a gente, diante da palavra que nos chama a viver o amor, a viver o perdão, quando a gente vai ter essa coragem, né, de rancor, tirar o rancor, a mágoa, o sentimento que provoca tantas doenças hoje, é um passo para que Jesus possa realizar a sua cura, a sua libertação. Então, nós precisamos, de fato, abrir o coração, acolher os valores da palavra, para que a gente possa, de fato, seguir por esse caminho, né? Eu lembro muito da segunda leitura ontem, né, da carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele nos fala mais ou menos dessa forma, né? O povo de Deus tinha certeza de que era conduzido no deserto para a libertação, pela nuvem, como essa proteção do Pai, era alimentado com o maná no deserto, foi saciado a sua sede pela água que brotava da rocha, mas muitos ficaram no deserto, não conseguiram chegar à terra prometida, porque diante de tanto amor, diante de tanto cuidado, preferiram o caminho do mal, preferiram a murmuração e por isso ficaram no deserto, não chegaram à terra prometida. Da mesma forma nós temos tudo, o amor do Pai eterno, temos a Eucaristia que nos sustenta na caminhada, somos saciados pelo sangue de Cristo, mas se nós não nos abrimos de fato à vivência da graça, à acolhida da graça de Deus e preferimos ainda permanecer, né, nas dimensões do mal, da murmuração, Deus não pode realizar o seu milagre em nossa vida. Vamos também perecer no deserto e não vamos contemplar de fato a terra prometida que o Pai Eterno deseja nos oferecer. Padre, muitas vezes a gente se abre, a gente quer se abrir, mas a gente não tem paciência, a gente não tem a sabedoria necessária para isso, né? Deus, né, como também a liturgia de ontem fala muito dessa paciência, né? Deus que quer colher o figo, mas tem essa paciência de cavar, de colocar adubo. Basta entrar nesse processo, né? Como diz Santa Teresa, santo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que tem essa disposição de estar levantando, de estar buscando. Então, na nossa caminhada de fé, e isso é durante toda a vida, precisamos nos esforçar, acolhendo sempre o adubo, que é a palavra de Deus, e buscar esse crescimento da fé. Mesmo que às vezes a gente dá 10 passos, às vezes cai no caminho, dá um passo para trás, não podemos ficar parados, não podemos ficar caídos. Precisamos sempre buscar se levantar e começar de fato a vivência. E as coisas vão acontecendo, né? E da mesma forma que nós não sejamos como o povo, né, do Evangelho de hoje, querendo tudo, querendo os milagres, mas não querendo Jesus, né? Então eles queriam a obra de Jesus, mas não queria Jesus porque Jesus incomodava, né? Jesus chamava de fato uma transformação da vida. Que nós também, diante desse processo de fé, não queiramos só o milagre de Jesus, mas não queremos Jesus. E Jesus, quando a gente fala, a sua palavra, o seu convite à mudança de vida, para que de fato a gente possa não apenas no momento, mas viver sempre como pessoas agraciadas por Deus. Eu quero receber a bênção, mas eu não quero essa transformação que é necessária. Esse muitas vezes é o nosso problema, né? Com certeza, né? A gente quer, como também o povo da época de Jesus, quer o milagre, quer a cura, mas não quer Jesus. Porque é desafiador, não é fácil. Toda mudança, ela demanda energia, mudança de hábito, demanda sacrifício, e a gente não está muitas vezes disposto a oferecer o sacrifício que a gente precisa oferecer para que a gente receba a bênção, para que a gente receba Jesus, né? Com certeza, né? E novamente o evangelho de ontem, né? Jesus convertei-vos, então vai morrer da mesma forma, né? Então precisa de conversão, precisa mudança de mentalidade, de vida, e é claro, não é fácil, mas sabemos quanto a vida que Jesus tem a nos oferecer, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, e para que essa vida aconteça, precisamos de conversão, precisamos mudar nossa atitude, nossa mentalidade, a forma de ver o mundo, a forma de ver a vida, porque muitas vezes das coisas que sofremos é culpa nossa mesmo, pelas nossas escolhas. Vamos, ao invés de viver o amor, a paz entre nós, vemos aí nessa realidade hoje em dia, preferimos, né, ainda continuar, mesmo com todo o sofrimento que a humanidade já passou, ainda realizando guerra, quanta violência, quanta maldade. E a vida poderá ser uma vida melhor, e todos querem isso, quando a gente mudar a mentalidade, de fato tomar a decisão, sim, pelo amor, né, pela paz, e construir aqui um mundo melhor. Então, não tem como Deus agora vir de forma de cima para baixo, nos forçando ao reino, né? O reino é construído, porque depende também da nossa abertura de coração,
para mudar a mentalidade e a forma de ver o mundo. E em sua bondade, Deus nos fez livres, né, para a gente escolher o nosso caminho. Então, em muitos casos, realmente trata-se de escolhas nossas. Com certeza, sempre, né? Porque Deus nos ama com amor infinito e o amor dele é tão grande que parte sempre do princípio da liberdade. Ele não fere a liberdade dos seus filhos, ele não irá ferir. Ele propõe, ele envolve com seu amor, mas ele depende da nossa resposta. E como a gente faz escolhas erradas, né? Para finalizar, o que a gente pode extrair do exemplo de Elias e Eliseu, que é mencionado no Evangelho de hoje? Então vemos, né, a graça de Deus que é aberta a todas as pessoas, né, a todas as pessoas, né? E voltando ao Papa Francisco, ele sempre faz esse convite, né, a graça, o amor para todas as pessoas. Então nós vemos ali a abertura tanto dos dois profetas, né, de levar essa palavra, né, à viúva de Sarepta, também de Eliseu, e perceber que a graça de Deus é para todos. E se nós bebemos dessa graça, precisamos levar essa graça a todas as pessoas, indiferente das escolhas, diferente da cultura, da nação, das suas opções. A graça de Deus é para todos. Perfeito, Padre. Muito obrigado pela presença aqui novamente, por ter vindo tomar esse café junto com a gente, trazido tanta sabedoria, tanto conhecimento para a gente refletir, né? Que a gente traga dessa conversa algo para a nossa vida na prática, que a gente comece essa semana bem, que a gente comece com mudanças de atitude. Essas mudanças muitas vezes não são fáceis, não são simples, mas é possível. Se a gente quiser seguir o exemplo de Jesus, a gente consegue. Obrigado, Padre. Deus abençoe a todos, uma boa semana a todos. É isso, amém, viu?